Vi nas redes sociais, sim. Eu só vi a Federação Pernambucana externando aí a sua indignação com a saída aí do Marco Polo Del Nero. Ficou triste, foi? Ficou triste. É porque o futebol pernambucano é bem, né, como se diz, beneficiado, né, nos campeonatos brasileiros, demais. Na Copa do Brasil, né? Você vai jogar esporte em determinado time lá do Sul, aí tem pênalti ninguém dá. Porque realmente a gente tá bem, tá numa crescente que o cara vai mandar uma nota dessa. Se eu fosse ele, pedia pra sair, porque a besteira que ele já falou esse ano, que a gente sabe muito bem o que esse presidente aí da federação falou. Só fez besteira, né? No final do ano, ele falou, né, na época que tava aquela discussão, Santa Cruz Esporte e Náutico, naquela dificuldade tremenda, ele falou que o Santa Cruz subia pra primeira divisão, o Esporte ia pra Libertadores e o Náutico não caía. Né? Aí isso é entender de futebol de uma forma espetacular, hein? Porque é uma dificuldade que os times estavam passando. Santa Cruz na draga, Náutico nem se fala, e o Sport numa situação também complicada. E o cara falar uma besteira dessa, pra mim é uma brincadeira, hein? Isso mostra que nos bastidores a Federação Pernambucana está muito mal representada. O Evandro Carvalho está sem domínio da própria federação. E a gente vê que é algo bagunçado, é algo que não tem comando. Até foi perceptível na final da Copa do Interior, porque você abre um estádio, porque as entradas foram gratuitas para assistir as duas finais, tanto do Pernambucano Amador quanto da final da Copa do Interior. E não tinha um policiamento no estádio do Arruda. Uma viatura. A ambulância já havia chegado, mas a partir do momento que você libera as arquibancadas para o torcedor, você pode estar sujeito a tudo. E o Anderson tava lá, viu, gente? O Anderson tava lá como comentarista. Isso. Quando foi que o policiamento chegou? O policiamento chegou quando o próprio Evandro Carvalho chegou no estádio. Mas por sinal, apenas uma viatura. Então, tinha quantos torcedores, mais ou menos, lá? Na faixa de uns 1.500 a 2.000 torcedores. Podemos dizer até que abandonados, né? Porque sem policiamento, sem guarnição nenhuma, vai um louco ali, se estressa, pega uma arma, sai atirando em todo mundo. Deus livre que não aconteceu isso, mas a gente hoje, no mundo em que vivemos, estamos suscetíveis a tal fato, a tais atos que possam acontecer. Agora, esse afastamento do Marco Polo Del Nero foi por conta daquelas declarações do rapaz que está preso lá, como é o nome dele agora? José Maria Marinho? É que ele falou que até o momento ninguém fazia nada contra Marco Polo Del Nero. Ele só não está preso porque ele não saiu do Brasil, né? Porque se ele sair do Brasil para assistir um jogo da seleção, ou Copa do Mundo que vem, qualquer situação que ele faça, ou mesmo um passeio particular, ele é preso, né? Ele está com ordem aí de prisão. Então, não dá para... Não foi comentário nenhum, não. É bronca pesada aí, principalmente com a justiça americana aí, né? Tudo aí que todo mundo já sabe. Foi a única vez na TV que eu parei para assistir o Neto em seu programa na Band. Ele afirmando várias vezes que pode sair do país. Que vou em qualquer país que eu quiser, porque eu tenho liberdade para sair. Você não, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Assista o jogo de casa. O que é vergonhoso, né? O que é vergonhoso. O que é muito vergonhoso. O cara presidente da CBF tem que estar por dentro de tudo, fora do país. Acompanhando as tudo, delegações. Meu amigo, você não poder sair pra nada. Como é que um cara desse ainda tava no poder da CBF? Ele ainda tá, né? Ele foi só afastado aí 90 dias. Afastado 90 dias. E você, quando assume um cargo como esse, você tem que ter as relações internacionais, né? Tem que estar em outros países, principalmente aqui, esses clubes aqui do Mercosul, aqui, essa região da América do Sul, Argentina, pro próprio Uruguai, Chile. Então, como um homem desse não pode nem sair do próprio país para resolver algo, mandar quem? O secretário, o estagiário? Quem vai resolver isso? Complicado, né? O nosso futebol brasileiro, ele tá passando por uma dificuldade tão grande que a gente começa a ver, começa a assistir os jogos, né? Começa a ver outros campeonatos e a gente vê que o nosso campeonato tá muito atrás. Né? A gente vai para uma Copa Libertadores. Este ano foi que o Grêmio foi campeão. E que traz à tona sempre a opinião que o Matheus Nascimento traz aqui nos bastidores.
Quando ele fala da questão dos 4-0, que o Grêmio pode até se esforçar e pode fazer um gol no Real Madrid, mas pode levar 5-6. É porque é uma das realidades que o futebol brasileiro vive no momento. Essa desorganização. E que hoje, ou a gente tira a prova, ou fica só olhando mesmo. Porque... O nosso futebol, na minha opinião, o nosso futebol perto da Europa tá muito longe ainda. Vamos ser realistas aqui. Só lembrando que o futebol brasileiro tem a maior participação na Copa Libertadores da América. São 8 clubes agora. Após a saída do México, aí as vagas foram novamente ordenadas e o Brasil ficou com o maior quantitativo de vagas em relação a todos os outros países. Assim, é difícil. Mesmo assim, é muito complicado. Difícil. Agora, o que eu não entendo é a Federação Pernambucana, na pessoa do presidente, mandar uma nota sabendo que o cara tá todo errado, ainda falando que há como é que pode dizer, né? Há lá dentro da FIFA alguma armação para derrubar o cara não pode sair do país. Como é que é uma armação? Como o próprio Alessandro falou, na maioria das vezes é melhor você ficar em silêncio. Como diria aquela velha máxima, né? O silêncio é ouro e é a melhor resposta. Então, nesses casos, é melhor silenciar, observar os fatos, o que está acontecendo e cuidar da sua própria federação, porque não está às mil maravilhas. É isso aí, são 12 horas e 16 minutos. Vamos falar do esporte agora, porque o esporte sim pode viajar para qualquer lugar do mundo e ninguém vai impedir. Olha só, são 12 e 16, repetindo aqui a vinhetinha do esporte. Esporte! De novo! Esporte! De novo! Esporte! Vamos falar do esporte aqui na programação. Alessandro, conta pra gente aí toda a programação que houve durante a semana, de uma forma sucinta, e o que está sendo feito hoje, né? Isso é se tiver alguma coisa de hoje lá no clube do esporte. Ser sucinto com os assuntos do esporte é complicado, mas... Para começar, aí você falando de viagem, quem pode, quem não pode viajar, o esporte pode viajar sim, claro, deve viajar e vai viajar, né? Ir para longe, vai jogar na Copa do Brasil, lá no Amapá, né? Provavelmente não, vai ter problemas aí com distância, lógico, né? Mas como tem um calendário mais folgado, esse tipo de situação não pode ser argumentada, né? O esporte vai pegar o Santos, né? Mas não é o Santos da Vila Belmiro, não. É o Santos do estádio Milton de Souza Correia, né? Conhecido como Zerão. Tem uma história lá na cidade que a linha de meio de campo é a linha do Equador, né? Onde passa a linha do Equador, né? Reza essa lenda aí, essa brincadeira. E que os jogadores vão ficar, né, passando de país em país aí no meio da partida, né? São pouco mais de 13 mil pessoas de capacidade. O esporte, cá para nós, tem a obrigação de vencer. A Copa do Brasil agora vem com algumas novidades, né? Jogo único, não tem o gol qualificado e prolongaram o tempo, né, de inscrição dos jogadores aí até o meio do ano. Então, vamos ver se esse novo formato está certo. Eu particularmente, eu adoro o gol qualificado, cara. Eu acho que quanto mais emoção você colocar, quanto mais situações nesse sentido aí, eu acho que seria interessante. E o cara tirar esse gol qualificado perde um pouco do charme, principalmente da Copa do Brasil, né? Outra novidade aí, a melhor que tem, são os milhões agora, né? Que todo mundo vai priorizar a disputa da Copa do Brasil necessariamente, né? Em detrimento aí do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, eu acho que com o tempo, se continuar com a premiação que vai perder a graça. Aliás, esse ano já começa a perder a graça, né? Os clubes querem dinheiro, querem competição, mas não há como negar aí o sabor, né, dessa Copa do Brasil, dessa nova aí. Pode ser que alguém ainda não esteja ligado, né? Mas a próxima Copa do Brasil aí vai ser a salvação, principalmente dos clubes pernambucanos, né? Se quiserem salvar a temporada aí, principalmente o esporte que está reclamando tanto aí de verba, né? De estar passando por uma fase complicada também de orçamento. Então, vai ser uma grande situação aí. Agora, Anderson, fazia tempo que eu tenho escutado essa palavra aí, viu? Fase complicada no orçamento do esporte. A crise chegou, né? Muito tempo. A crise não chega. Muito tempo mesmo. Para os clubes maiores. E o esporte é um deles. E está passando por esse momento, mas sem dúvida alguma foi como eu falei aqui no meio da semana, o esporte não pode deixar agravar essa situação. O esporte tem que sanar o quanto antes
para poder quitar aí seus débitos e seguir em frente, porque é uma equipe aqui não só no Nordeste, mas aqui uma das equipes do Brasil que são modelo na questão de pagamento de salários de seus funcionários e que precisa resgatar esse posto, porque é importante, até mesmo para a contratação de jogadores. Você saber que vai receber em dia, naquele dia vai sair o seu salário, isso é muito importante, e o Sport veio preservando nos últimos anos esse aspecto. Perdeu aí agora nesses últimos meses, mas sem dúvida alguma vai conseguir acertar os seus ponteiros. E o Sport que era modelo, né? A gente sempre via no início da temporada passada, dessa temporada no caso, jogadores querendo vir para o Sport, porque o Sport realmente era modelo de pagamento de salário, sempre paga os salários em dia. E acredito que ainda é. E é mesmo com esse e essas notícias É bom ressaltar, pessoal, que o Sport, eu também concordo com o Anderson, o Sport continua sendo modelo, né, de administração no Nordeste. Ninguém pode negar aí, desde a época do presidente Gustavo Dubé, né, para cá, o Sport teve uma evolução enorme na administração do clube. Não tem tido sorte no futebol, né? Tudo que a gente viu aí, os campeonatos perdidos contra o Santa Cruz, em séries, né, bem inferiores à do Sport. A época de Martorelli também foi uma boa administração dentro do clube, e a de Arnaldo também. O problema agora é que o presidente até falou na coletiva, né, que está há um mês não está um mês atrasado, né, está alguns dias atrasado. Mas eu acredito que com relação ao mercado, que vocês iam comentar aí agora, o Sport continua sendo um clube desejado aí por muita gente, né? Apesar de que a concorrência é grande, a preferência de jogador de futebol de alto nível é jogar no Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, né? Não há por onde correr. Agora, é uma desgastada, né? Principalmente politicamente, que a gente sabe que está todo mundo de olho, né? Dentro do clube, oposição, essa coisa toda. Mas eu não acredito nessa dificuldade toda, não, né? O Sport já vem há anos, por mais que tenha disputado aí várias competições, formando apenas um elenco para disputar poucas competições, vamos dizer assim. O presidente mesmo afirmou, o Sport não tem condições de bancar dois times, né, para disputar várias competições. E eu acredito, aliás, há muitos anos que eu venho comprovando isso, né? O Sport sabia que ia disputar esse ano Libertadores, Copa do Nordeste, Pernambucano, Brasileiro e Sul-Americana. Então, um time que sabe que vai disputar isso tudo, se ele tem condições financeiras, né, de se bancar e de querer algo mais, né, em uma dessas competições aí, aliás, mais de uma competição, porque o Pernambucano que é para nós é mais do que uma obrigação, o Sport ir para a final, aí o clube se prepara, né, para pelo menos dois times. O que não ocorreu esse ano e o que não ocorre há muito tempo, né? É esse tipo de situação, porque realmente para essa situação é uma grande guerra financeira, né? O Sport não tem esse problema financeiro aí, não é de hoje. Né? Esperamos que essa movimentação em questão de ser complicado, né? Essa situação passe logo, né? Porque agora tem que voltar a falar que isso também não é o fim do mundo, né? Até o presidente mesmo falou que só alguns dias. Espero que isso volte logo. Agora falando sobre jogadores, tem alguma coisa ainda, Anderson? Eu ia falar justamente sobre isso. Então fica à vontade aí. Vamos falar da parte boa, que é a descrição dos jogadores, principalmente da contratação do Samuel Xavier, o novo reforço do Atlético Mineiro. Rapaz, lateral direito. Agora, eu, de verdade, minha pessoa aqui, não acreditei quando chegou aqui no meu celular. Foi a primeira coisa quando abri o celular, porque eu sigo também o Atlético, e eu não acreditei, mas a segunda contratação do Galo. Não acreditei que Samuel Xavier aí no vídeo, 1 minuto de vídeo, ele agora eu vou falar um negócio pra você, seu Alessandro. Eu falei do Lênis, lá no Corinthians. Quero ver se você vai duvidar agora. O Samuel foi-se embora pro Atlético, e aí? Rapaz, Lênis no Corinthians, eu pago o almoço aí no mesmo restaurante daquele dia. Cuidado, viu? Tá gravado tudo aqui. Olha, agora, tô
torcedor do esporte, a diretoria e a gente aqui, se puder, tem que botar o hino do Atlético Mineiro no ar, porque eu não acreditei, né? Apesar da notícia, quando eu vi, eu digo, Jesus Cristo, Maria e José, né? Porque Samuel Xavier no Atlético Mineiro, não sei, viu? É pra quê? Ele vai fazer o quê? Com certeza Ele vai jogar de quê? Com certeza substituir Marcos Rocha, que Marcos Rocha deve estar de saída do Atlético e o Carlos César deve ser emprestado. Até há negociações aí da saída do empréstimo do Samuel Xavier até o final do ano e uma possível vinda do Carlos César para os